Vamos para mais um comentário aqui. Muito obrigado mais uma vez por cooperarem com o canal comentando. Dessa vez o Nalisson, não é isso mesmo? Nalisson Vasconcelos. Muito obrigado, meu irmão, pelo comentário. Comentou no vídeo, no vídeo que eu fiz sobre posso ir ao estádio no dia de domingo, no caso, no dia do Senhor. Ele comenta assim: irmão, sabemos que o dia do Senhor é um dia dedicado ao culto. Mas por que em muitas comunidades reformadas trocam cultos matutinos, que há fortes argumentos bíblicos pela escola bíblica dominical, né? E qual a prática relativamente nova na Igreja de Deus? Se o Senhor vê algum prejuízo a respeito disso? Se sim, quais? E se não, em que poderia ajudar a Igreja? E discorrer um pouco sobre a importância dos cultos em dois períodos no domingo, dia do Senhor. Muito bem, meu irmão. Uma ótima pergunta, tá? Antes de responder diretamente a pergunta, é necessário compreender o seguinte, que não é porque em nossa comunidade temos a prática de dois cultos no domingo que significa dizer com isso que as comunidades que não mantêm essa prática, elas são necessariamente comunidades infiéis e, portanto, estão, como eu posso dizer, sendo negligentes, não é? Simplesmente com a questão do dia do Senhor. Então, eu respeito, não é, as comunidades que não praticam, mas eu entendo que essas comunidades estão perdendo. Os cristãos que não têm acesso a isso ou que não valorizam, não é, a questão dos dois cultos no domingo estão perdendo muito. Mas eu quero citar então aqui os possíveis prejuízos, não é, ao abandonar essa prática de dois cultos no domingo, tá? Primeiro de tudo, eu entendo como prejuízo a desconexão com o significado, né, o propósito principal do dia do Senhor. Vamos entender bem isso aqui. O dia do Senhor, não é? Nós sabemos que tem dois pontos especiais e enfáticos que são os cultos, então, não é o culto, mas Deus nos manda guardar um dia. Então não é simplesmente algumas horas de nossa agenda, não é? É o dia do Senhor. Sendo assim, os dois cultos no domingo eles servem a esse propósito, porque os membros da comunidade eles já são conscientizados, não é, desta convocação santa que há para a igreja. Então, meio que os membros eles vão ficar um pouco mais, digamos assim, conscientizados, não é, do seu compromisso com Deus em adoração. Então, isso serve muito à comunidade local. E por que isso é importante? Porque temos que admitir nossa natureza falha. Nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores, nós somos pessoas fracas, então essas nossas fraquezas podem muitas vezes sobressair. E a verdade é que nós temos uma tendência óbvia, né? Sempre para não glorificar a Deus. Não é a nossa tendência natural glorificar a Deus, não. Tá? O anseio por glorificar a Deus vem pela obra do Espírito Santo em nossa vida, mas a nossa natureza não quer glorificar a Deus. E facilmente nós transformamos o dia do Senhor em um dia qualquer. Eu já falei isso no outro vídeo, né? Então nós temos a facilidade de muitas vezes transformar o dia do Senhor em um dia qualquer, tratando o dia como se fosse um dia de grande sacrifício. Então eu fico muito mais preocupado se eu posso ou não posso, e eu não desfruto o dia. E tecnicamente hoje, né, quando nós pensamos na nossa situação de mundo hoje, com tanto acesso à tecnologia, né, à internet, etc., eu acho muito difícil as pessoas ficarem, nesse sentido, sem dois cultos no domingo e não ficarem pacientes, né, para gastar todo esse dia, digamos assim, em redes sociais ou então acessando e se entretendo. Não é? E ansiosos pensando se é uma comunidade que zela realmente pelo dia do Senhor. Talvez a pessoa que não entendeu isso ainda fique muito ansiosa, esperando, não é, de maneira desesperada pela segunda-feira, entende a situação? Isso é lamentável, não é? Mas acontece, nossa natureza é assim, tá? Se não fosse desse jeito, não haveria trabalho para os pastores, a realidade é essa, então nós temos que pregar e ensinar por conta disso. Então, no fim, dois cultos no dia do Senhor ajudam muito a igreja, ajudam muito, 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 muito.
a guardar essa consciência de que o dia do Senhor é uma bênção para nós, é um dia de responsabilidade para com Deus, é o dia, né, como os puritanos falavam, o dia da feira da alma, quando eu deixo de lado aquilo que eu fiz durante a semana para me dedicar ao Senhor Deus, não é? E aquilo que eu buscar dele, eu receberei, não é? Que é ele mesmo. Se o meu prazer estiver no Senhor, nesse dia eu serei abençoado assim, eu poderei crescer mais espiritualmente, eu poderei aproveitar mais o Senhor, não é? Então, é um dia de bênção para a nossa vida, não é? De muita bênção mesmo. Um dia que Deus nos dá liberdade, não é? Então, é um dia de liberdade. Para mim, é um dia de liberdade. E liberdade de acordo com a palavra, liberdade verdadeira, não a liberdade revolucionária. A liberdade revolucionária, não é? Fazendo um comparativo aqui, é aquela liberdade, né, em que você faz tudo o que sua carne quer. Entende? Você quebra a barreira do não pode. E isso para as pessoas mundanas é liberdade. Muitas vezes para cristãos, liberdade é fazer um monte de coisa, menos buscar seu prazer no Senhor. Lamentavelmente. Eu tenho que entender realmente o dia do Senhor como um dia de liberdade. Então, realmente para mim, o dia do Senhor, a importância, não é, de 2 cultos é justamente essa. Não é? É o auxílio para a comunidade ter essa consciência de que é um dia especial. Então, tanto eu sou chamado pela manhã, como sou chamado à noite, não é? E meio que uma coisa se amarra à outra. Então, assim, é realmente uma bênção, tá? Se a gente vai pensar bem, é uma bênção. No começo, quando eu era pastor pentecostal e estava em transição, não é? Nós tivemos um pouquinho de dificuldade no começo, eu entendo, não é? Alguns irmãos não estavam adaptados, então era estranho, porque tínhamos escola bíblica também, tá? Mas quando percebemos a bênção que isso significava e como, não é, nós tínhamos um aproveitamento melhor desse dia, não é, então percebemos realmente o bem que Deus estava nos fazendo ali, porque, sinceramente, o abandono dessa prática, a rejeição disso, para mim, só leva àquilo que eu falei anteriormente, não é, a ficarmos ansiosos, não é, e ociosos, porque descansar no Senhor, não é, ou guardar o dia do Senhor não significa não fazer nada. Há muito o que fazer nesse dia, não é, dedicado a Deus especificamente, não é? Então nós temos a bênção de termos a liberdade de podermos servir ao Senhor. Então, não é, desprezar isso não é uma coisa que eu considero muito sábia, não, tá? Então os 2 cultos nos dão essa conexão maravilhosa, não é? E por que eu realmente entendo que deveria haver culto e nós não fazemos escola bíblica no domingo pela manhã? Nossa escola bíblica é na quarta-feira, por exemplo. O que eu acho engraçado é o seguinte, é que tem comunidade que, se o argumento for a questão de que, sei lá, fica mais cansativo, geralmente comunidades que fazem uma escola bíblica no domingo de manhã, às vezes acabam fazendo culto na semana, né? Nós realmente entendemos que o dia do Senhor é voltado para o culto, então vamos dar ênfase a culto, né? E estudos deixamos na semana, né? Não vamos seguir esse caminho. Eu respeito as comunidades que fazem, mas realmente não entendo que assim é o melhor, não, tá? E o que acontece? Por que não escola bíblica no domingo de manhã ao invés de um culto, né? Porque eu não acredito que a escola bíblica ela vá cooperar tanto com o princípio do dia, porque, entenda, uma escola bíblica, ela dá a opção para os membros de participar ou não, né? Porque é um momento de estudo. Mesmo que seja uma coisa organizada pela comunidade e os membros devam ter compromisso com aquilo, eu não acho que haveria um tipo de cobrança maior do próprio indivíduo com relação à participação da escola, porque é uma escola. Não é um momento solene, não é uma santa convocação, então você não tem aquela responsabilidade de ser chamado pelo Senhor para adoração. Se você tira esse conceito e a ideia do culto então e coloca a escola bíblica, você não tem mais essa responsabilidade tamanha. Então a escola bíblica é algo que eu posso perder. Tipo, eu posso repor a aula, entende? Eu posso perguntar para os professores, para os presbíteros, para o pastor da igreja sobre o assunto e me atualizar. Então, basicamente, eu posso repor, mas culto não se repõe, não é? O culto, se eu perdi, eu perdi. Não tem como repor culto.
não é? No próximo domingo será um outro culto, né? Será um novo encontro com o Senhor, com sua comunidade, com sua igreja. Não vai ser uma coisa reposta entre a situação, e por isso o culto realmente nos dá um senso de responsabilidade muito maior com relação ao dia do Senhor, tá? Então, isso é importante, certo? A razão do porquê o pessoal abandona isso, eu não sei informar bem, meu irmão, porque tem muitas argumentações, né? Uma delas talvez beire a preguiça, né? Alguns acham que talvez seja mais cansativo fazer dois cultos no domingo, não é? Não sei, porque talvez o pastor tenha que pregar 2 vezes, e talvez a comunidade tenha um pastor só. No nosso caso aqui também, eu sou o único pastor da comunidade e eu tenho que pregar 2 vezes. Então na semana eu tenho que preparar 2 sermões, né? Sem contar os estudos de quarta-feira e outras programações também. E eu acho que é possível, né? É trabalhoso, mas é possível. Então acho que vale a pena o esforço para o bem da comunidade, para o bem da minha família. Eu acho uma bênção, não é, ter que sair com a minha família de casa no domingo de manhã e no domingo à noite. Assim estamos conectados e o dia não fica vago para nós, né? Ele fica muito mais bem preenchido e, portanto, temos boas lembranças do dia, né? Isso para mim é muito caro, senão o dia do Senhor torna-se qualquer coisa que não tem peso em nossas vidas, tá? Então, realmente é por aí, tá certo? Então, acho que é o suficiente o que eu falei aqui, tá bom? Então, qualquer coisa, pode perguntar mais, não é? E Deus abençoe sua vida. Valeu!